Olá, tudo bem? Eu sou Pedro Soares, um prazer ter você aqui comigo. Bem-vindo ao nosso canal, o canal GPS da Vida. E aqui você tem toda a liberdade de falar, de pôr a sua opinião, de fazer o seu comentário, de compartilhar com as pessoas as pessoas da sua rede social, tá bom? Vamos falar hoje sobre depressão infantil. Você sabia que crianças também pode desenvolver um quadro depressivo? Eu, por exemplo, já tive algumas crianças em meu consultório levadas pelos pais, pois não sabiam como lidar com a criança, com o seu filho ou a sua filha naquela situação. Lembro de um caso, por exemplo, de uma pessoa que levou uma criança até mim e ela disse, olha, a criança não quer ir para a escola, chora o tempo todo, está muito irritada, não quer sair perto de mim. Às vezes, quando deixo na escola, eu tenho que buscá-la depois, porque os professores me ligam, porque ela não está estudando, está chorando o tempo todo, fica no tempo no período do recreio, ela fica isolada das demais crianças. Então, nós fizemos uma avaliação e percebemos que a criança estava num quadro depressivo bastante avançado. Eu pedi que essa mãe levasse esta criança a um profissional o mais rápido possível para que ela pudesse ser medicada e ao psiquiatra, né, pudesse tomar a medicação certa, uma avaliação certa, para depois dar sequência ao atendimento psicológico. E a mãe atendeu nossa recomendação e, graças a Deus, a criança em pouco tempo estava perfeitamente normal. Mas é comum, muitos pais às vezes não sabem lidar com isso, ou nem sequer percebem que seus filhos estão vivendo um quadro depressivo. Eu quero hoje dar para você aqui algumas dicas importantes para você que é pai ou mãe, ou você é avô, avó, você que cuida de crianças. Importante você observar os comportamentos desta criança, porque os comportamentos descrevem o estado emocional que essa criança está vivendo naquele momento, né? Então, primeira dica para você observar, aqui eu dá você 12 dicas para você observar se a sua criança está desenvolvendo um quadro depressivo. A primeira dica é: observa se esta criança tem um olhar triste, né? O olho triste, né? O rosto triste, um semblante triste, um olhar sem brilho, não é? Observa isso, né? A primeira dica para você. A segunda dica é se a criança tem falta de vontade para brincar. É uma criança que antes brincava normalmente, interagia com outras crianças, de repente agora não quer mais brincar, nem sozinha, nem com outras crianças, né, caso ela possa, né, brincar com outras crianças. Então não quer mais conviver, não quer mais brincar. Então a terceira dica para você é: observa se a criança está com muito sono, muito sonolenta, é, perdeu sua energia, não quer mais, não tem mais a mesma alegria de antes, as interações de antes, só quer dormir, quer ficar deitada, com muito sono. Essa é uma dica importante para você, pai ou mãe, você responsável pela boa criança, observar. Outra dica aqui, a quarta dica é: observe se a criança tem muitas birras, irritabilidade sem motivo algum, né? Sem razão aparente. Se você percebe que a criança está muito mais irritada, faz muito mais birra do que antes e sem uma razão aparente, é importante você observar que esse comportamento também. Outra dica para você, que a quinta dica é: se a criança tem choro fácil, ela chora facilmente e de forma exagerada, né? É, de repente desenvolver aí uma sensibilidade muito exagerada também, e ela então está chorando com muita facilidade, né? Está muito sensível. Outra dica: falta de apetite. De repente sua criança ou a criança não está mais alimentando como antes, né? Alimentava normalmente, uma alimentação saudável. De repente agora ela não quer mais alimentar, ela diminuiu sua alimentação. De repente talvez esteja emagrecendo, perdendo peso. Importante observar essas dicas também na vida da sua criança, né? É,
Outra dica é dificuldade para dormir. Às vezes a criança deita, não dorme de imediato, às vezes acorda muitas vezes à noite. Outra dica, a criança tem pesadelos, às vezes constante, grita à noite ou acorda assustada porque teve um sonho muito ruim, um pesadelo. Observe essas dicas, é importante, porque de repente a criança talvez não sabe expressar a dor que está sentindo, mas ela expressa através dos comportamentos que está desenvolvendo no seu dia a dia, né? Outra dica, a 10ª dica é medo, dificuldade em separar do pai ou da mãe, né? A criança que fica o tempo todo grudado no pai ou na mãe, não quer largar o tempo nenhum. Quando fala grudado, é mesmo, passa a mão ali o tempo todo, mãe não me deixa, pai não me deixa, não quero ficar longe de você, porque eu tô com medo de você morrer, com medo de... Então, são esses comportamentos que a criança desenvolve quando está nesse quadro depressivo, né, ou de ansiedade generalizada muito forte. Aqui a 11ª dica para você é quando a criança tem fraco rendimento escolar. É importante você observar isso também. De repente a criança que tirava boas notas, agora está tirando notas ruins, notas vermelhas, ou caiu consideravelmente as suas notas no boletim ou na prova, na escola. Então, observa isso, é muito importante, tá? A última dica para você hoje é sobre se a criança voltou de repente, a fazer xixi na cama, não fazia mais, mas está fazendo novamente, né? É a incontinência urinária ou fecal. De repente, a criança que não fazia mais, não usava mais fralda, não precisava mais desses cuidados tão importantes na primeira fase da criança, agora está voltando novamente, né? A criança ainda faz os seus 6 anos, 7 anos ou mais, volta a fazer xixi na cama, ou então, de repente, percebe-se que ela desenvolveu uma incontinência fecal que não é normal, não tinha mais isso, né? Então, esses sintomas é importante você observar. Se você perceber que a criança tem esses sintomas ou algo parecido com isso, e você imaginava que fosse apenas birra da criança, fosse apenas porque quer aparecer, é importante você levar então o seu filho, um profissional, um especialista, um psicólogo infantil, ou então um outro profissional, né, que possa te ajudar a lidar com essa situação aí com o seu filho. Um profissional também que cuida dessa área é o pedopsiquiatra, né? Não é muito conhecido, mas um profissional que cuida desta área. Um forte abraço a você, que Deus te abençoe.